Então, bom dia a todos. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre a fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Na verdade, chamamos de nitrogênio, porque é um gás, o famoso N2. Então, nós, tecnicamente, é mais correto chamar de nitrogênio. E hoje vamos abordar, primeiramente, o sistema de vida livre. Lembrem que na aula passada nós falamos que existem basicamente 3 sistemas de fixação biológica de nitrogênio atmosférico. O sistema de vida livre, os sistemas associativos e os sistemas simbióticos. E hoje vamos começar falando sobre o sistema de vida livre. Então, é claro que esse sistema é formado por bactérias de vida livre, ou seja, aquelas que não estão associadas às plantas ou não estão fazendo simbiose com as plantas. Elas estão independentes ali na rizosfera ou no solo não rizosférico. Então, é ali naquela condição de independência, de vida livre, que elas fazem a fixação de nitrogênio. E essa fixação, de modo geral, é restrita, é claro, aos procarióticos, ou seja, todas as bactérias. E dos mais de 10.000 gêneros de bactérias conhecidos, apenas aproximadamente 100 gêneros possuem a capacidade diazotrófica, isto é, a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico. Entre estas bactérias de vida livre, vamos ter diversos tipos metabólicos e muitas que vão ocupar outros tipos de nichos, além de fixarem o nitrogênio atmosférico. Nessa tabela, nós apresentamos, então, diversos gêneros e espécies de micro-organismos de vida livre que são fixadores de N2. Aqui a gente alerta que esta lista não é completa e nem conclusiva. Muitas coisas podem mudar de acordo com a evolução das pesquisas científicas. Muitos gêneros podem mudar, por exemplo, algumas espécies podem migrar de um gênero para outro, dependendo do tipo de descoberta que for feita, quer dizer, os tipos de informações que forem sendo fornecidos para assim, embasar essas alterações. Então aqui, por exemplo, o primeiro grupo de organismos que nós apresentamos são os heterotróficos aeróbios. Então aqui vamos encontrar diversas bactérias que precisam de oxigênio para o seu metabolismo e que são heterotróficas, ou seja, quimiorganotróficas. Precisam de compostos orgânicos como fontes de energia e carbono. Então nós temos gêneros muito conhecidos e importantes aqui para os solos tropicais, como Azotobacter, com a espécie Azotobacter crucocum e Vinelandi. O gênero Azotococcus. Então temos a espécie Azotococcus agilis. Azomonas. A espécie aqui que a gente apresenta é a Azomonas
Macrocitógenes. O famoso gênero Bayerinthia, que é também muito frequente nos nossos solos. Temos aqui duas espécies, a Bayerinthia indica e a Bayerinthia fluminis. O gênero Dexia, com a espécie Dexia gumosa. O gênero Pseudomonas, então temos aqui algumas espécies como Saccharophila e Stutzeri. O gênero Azoarcus, com as espécies Azoarcus comunis e Azoarcus indigna. Aqui não dá para ver porque a imagem da câmera está comprometendo a visualização. E o gênero Gluconacetobacter, com a famosa Gluconacetobacter diazotróficos. Aqui está a grafia incorreta, que é Gluconacetobacter. Agora nós temos esse outro grupo, que são também heterotróficos, mas são aeróbios facultativos. Ou seja, podem ou não atuar em ambientes onde o oxigênio está presente. Então temos os gêneros Klebsiella, com as espécies Pneumonia e Oxytoca. O gênero Bacillus, então temos as espécies Bacillus polymixa e Bacillus macerans. O gênero Enterobacter, com as espécies, na verdade só tem uma aqui, a Enterobacter aglomerans, que foi renomeada para Ervinia herbicola. E o gênero Citrobacter, com a espécie Citrobacter friendi, Escherichia. Vejam que a Escherichia é também muito comum. Ela faz outras coisas além de fixar o nitrogênio. Então temos a Escherichia intermédia, o Propionibacterium, com essas duas espécies, a Shermani e Petersoni, e a Penibacillus. Aqui temos a Penibacillus polymixa e Azotofixans. Agora, esse outro grupo, que são também heterotróficos ou autotróficos, elas podem adotar uma ou outra forma de metabolismo, mas são microaerófilos, isto é, precisam de muito pouco oxigênio para a sua atuação. Então temos os gêneros Xanthobacter, com as espécies Flavus e autotróficos, Aciditiobacillus, com essa Aciditiobacillus ferrooxidans, o Azospirillum, então, temos o Lipóferum e o Brasilensis, Aquaspirillum peregrinum e o Fascicillus, o Metilosinus, com o Metilosinus trichosporum e o Herbaspirillum, com essa bactéria chamada Herbaspirillum ceropedicae, e a Burkholderia, também essa bactéria está sendo muito estudada atualmente, com essas espécies chamadas Burkholderia brasilense. Continuando aqui, agora nós estávamos falando sobre os anaeróbios obrigatórios que fazem a fixação do nitrogênio atmosférico. Então temos os gêneros Clostridium, Sulfovibrium, Metanosacina, Metanococcus, com as respectivas espécies. E
esse importante grupo aqui, que nós chamamos de fototróficos aeróbios, são todos aqueles organismos fotossintetizantes que precisam de oxigênio, ou seja, eles fazem aquela chamada fotossíntese oxigênica. Então temos 3 grandes grupos aqui de organismos, ou gêneros, importantíssimos na natureza e em alguns ecossistemas agrícolas. Os gêneros Anabena, com as espécies Anabena cilíndrica e Inequalis. O gênero Nostoc, com a espécie Nostoc muscorum. E o gênero Gleotesse, com esse gênero aqui é um G, Gleotesse alpícola. Agora também temos alguns fototróficos, ou seja, que fazem fotossíntese, mas são microaerófilos, que também é do grupo das cianobactérias, como esses Plectonema, Lyngbia, oscilatória, espirulina e aqui algumas espécies. E os fototróficos aeróbios facultativos, mais do grupo das bactérias mesmo. O Rhodospirillum, aqui temos Rhodospirillum rubrum, e o Rhodopseudomonas, aqui o Rhodopseudomonas palustris, é a espécie que nós apresentamos. Finalmente, os fototróficos, que são totalmente anaeróbios. Vejam aqui o Chromacium vinosum, o Chlorobium, o Limícola, e o Thiopédia, que não temos espécie, mas também temos esse gênero Ectothiospira, com a espécie Chapovnikov. E agora, alguns fatores que afetam a fixação de nitrogênio pelos organismos de vida livre. Aqui serão discutidos, existem muitos fatores, mas aqui a gente vai discutir os principais que afetam essa atividade. Esses fatores que a gente vai discutir aqui são os seguintes: fontes de energia, a presença de nitrogênio combinado, a presença de oxigênio livre e os fatores ambientais. Aqui, por exemplo, o primeiro fator, as fontes de energia. O que eles precisam para fazer essa fixação, para sobreviver, para atuar nos seus ambientes? Então, são as fontes de energia. Com exceção das fotolitotróficas, nós apresentamos algumas naquelas tabelas, todos os micro-organismos precisam, os de vida livre, precisam de uma fonte orgânica ou inorgânica, ou seja, alguma fonte de energia. Sabe-se que, no mínimo, são necessárias 16 moléculas de ATP para a produção de 2 moléculas de amônia a partir de nitrogênio. E uma grande variedade de fontes de carbono pode ser usada por esses diazotróficos. Segundo esses autores, Silvia e colaboradores, não é exatamente o tipo de alimento que limita a fixação, mas a falta do alimento. Deve-se ter em mente que o solo não é uma sopa de fontes de carbono abundantes. Os diazotróficos devem competir com outros micro-organismos que atuam no mesmo hábitat, pelo mesmo carbono. Um outro fator importante que afeta essa atividade dos organismos de vida livre é a presença do nitrogênio combinado. Então,
pelo fato da fixação do N2 ser um processo altamente dispendioso para os micro-organismos, a enzima ou complexo nitrogenase está sob forte regulação do nitrogênio combinado no meio. O que é isso, N combinado? É todo aquele nitrogênio que forma moléculas com outros átomos, como o amônio. Veja que o nitrogênio está combinado com o hidrogênio, com 4 átomos de hidrogênio, fazendo o amônio, que é um cátion monovalente. Neste outro caso, ele está combinado com o oxigênio, formando o nitrato monovalente. E também o nitrogênio orgânico pode estar no meio e pode também afetar a atividade dos organismos ou o funcionamento da enzima nitrogenase. Algumas pesquisas mostram que a formação dessa enzima é inibida pela presença do amônio, mesmo que ele esteja em baixos teores. Esses autores, Alexander e Zuberer, mostraram que apenas 4,2 gramas por ml de amônio eliminou a redução do acetileno na rizosfera, indicando que, nesse caso, então, não estava havendo fixação também, não ocorre fixação do nitrogênio, pelo menos nessas condições, em solução nutritiva, cultivada com milho. Né? Outras pesquisas mostram que a presença do nitrato e também do nitrogênio orgânico também previne a síntese da nitrogenase em bactérias diazotróficas, ou seja, nessas condições de nitrato e N orgânico, a nitrogenase não é ativada. E as evidências mostram que os micro-organismos, na presença de N combinado, economizam energia por meio do desligamento do sistema nitrogenase nessas condições. Em outras palavras, se tem nitrogênio combinado no meio, eles não precisam do nitrogênio da atmosfera. Eles vão absorver o próprio o nitrogênio que já está disponível, ou como amônio, ou como nitrato, ou como N orgânico. Então, já existe ali. Então, eles não precisam fixar. Por isso que a enzima nitrogenase, nessas condições, é totalmente inibida, ou seja, ela não é sintetizada pelos diazotróficos. Um outro fator importantíssimo nesse caso aqui é a presença do oxigênio livre. É um dos principais problemas dos micro-organismos aeróbios. Eles precisam de oxigênio, mas precisam fixar o nitrogênio. Então, é um problema porque a enzima nitrogenase é extremamente sensível, ela não funciona na presença do oxigênio. Ela é irreversivelmente envenenada, digamos assim, pela exposição ao oxigênio. E esta sensibilidade ao oxigênio conduziu ao desenvolvimento de características únicas nos diazotróficos para proteger o seu sistema enzimático. Então, elas criaram algumas estratégias para continuar fixando na presença do oxigênio. Que estratégias são essas? Anaerobiose, microaerofilia, proteção respiratória, produção de exopolissacarídeos, proteção conformacional e produção de células especializadas, destacando-se aqui os heterocistos. Vamos fazer alguns comentários sobre cada uma
dessas estratégias. Por exemplo, alguns desenvolvem essa capacidade de viver na ausência de oxigênio, que é a chamada anaerobiose. Então, alguns micro-organismos, que são anaeróbios obrigatórios e facultativos, eles fixam N2 apenas na ausência do O2. Com exceção dessa bactéria Klebsiella pneumoniae, que tolera níveis muito baixos de oxigênio, e na verdade o oxigênio é um dos fatores que controla a síntese da nitrogenase neste organismo. Uma outra estratégia que eles desenvolveram foi a microaerofilia. Algumas pesquisas mostram que a maioria dos diazotróficos de vida livre aeróbios fixam o máximo de N2 em condições de baixa pressão parcial de oxigênio. Esses autores relataram que espécies de Azospirillum fixam N2 mais rapidamente com esta pressão de 0,7 kPa, que corresponde a 0,007 atmosferas de oxigênio, ou seja, uma concentração extremamente baixa. Uma outra estratégia que eles desenvolveram é a chamada proteção conformacional. Isso também foi observado em colônias de Azotobacter. Então, as espécies de Azotobacter desenvolvem formas protegidas contra a presença do O2. Então, essa enzima assume uma forma onde os pontos sensíveis ao oxigênio são protegidos devido à sua localização espacial do acesso ao oxigênio. É um tipo de mecanismo liga-desliga. Então, quando há excesso de O2, a célula desliga a enzima nitrogenase, ficando protegida conformacionalmente. E quando o nível de oxigênio cai a uma pressão satisfatória, então a enzima liga novamente, voltando à sua forma ativa. Uma outra estratégia é a produção de exopolissacarídeos, observada em colônias de Bayerinkia, Azotobacter e Derxia. Então, nesse caso, as células produzem uma espécie de goma que protege as colônias, impedindo a entrada de O2. As pesquisas mostram que a presença dessa goma está relacionada com a produção de amônia. O que isso significa? Sempre que existe esse polissacarídeo, a goma, as bactérias então estão fixando N2, produzindo amônia. Então a enzima nitrogenase está funcionando perfeitamente devido a essa proteção que essa goma proporciona, protegendo então a enzima nitrogenase. Uma outra estratégia adotada pelos diazotróficos de vida livre para excluir o oxigênio do sistema e assim permitir o funcionamento da nitrogenase é a produção de células especializadas. Isto ocorre no grande grupo das cianobactérias. Aqui temos dois gêneros muito comuns que produzem esse tipo de células: o gênero Anabena e o gênero Nostoc. Então, essas células, essas bactérias, apresentam dois tipos de células: as células vegetativas normais e essas células especializadas chamadas heterocistos. A fotossíntese vai ocorrer nas células vegetativas, porque essas células apresentam os dois fotossistemas, o fotossistema 1 e o fotossistema 2.
E nessas células especializadas, ocorre apenas o fotossistema 1 e a nitrogenase. Lembramos que, neste caso, quando o fotossistema 1 é ativado, não ocorre a liberação de oxigênio. Não ocorrendo isso, a nitrogenase pode funcionar normalmente. Aqui nós temos uma dessas células, do gênero Anabena, mostrando os dois tipos de células. Aqui as células vegetativas normais e de vez em quando aparecem essas células diferenciadas. São justamente os heterocistos, onde ocorre o processo da fixação do nitrogênio. Aqui temos essa célula do gênero Anabena e cada célula simples mede aproximadamente 5 micrômetros. Aqui uma outra fotografia mostrando também os heterocistos que aparecem aqui, junto com as células vegetativas normais. Então é aqui que ocorre o processo da fixação. E aqui nós vemos exatamente o que está acontecendo de uma maneira bem simples e resumida. Nessas células vegetativas, ocorre então o processo da fotossíntese, o CO2 é fixado e transformado em carboidratos, e aqui ocorre a liberação normal do oxigênio. Aqui, nos heterocistos, por outro lado, temos apenas o complexo nitrogenase. De forma mais detalhada, temos também aqui o fotossistema 1, onde não ocorre evolução do oxigênio. Mas o importante aqui é mostrar que o processo da fixação vai acontecer apenas nesse tipo de célula. Quando o N2 é transformado em amônia, a amônia entra numa rota enzimática, forma aminoácidos como a glutamina, e a glutamina então é distribuída para todas as células do sistema. Aqui um esquema mostrando de forma mais detalhada, do ponto de vista bioquímico, o que está acontecendo nessas células, na célula vegetativa e nos heterocistos de uma cianobactéria. Então, aqui, como nós falamos, existem os dois fotossistemas. O CO2 entra nessas células, entra no ciclo de Calvin, é fixado, se transformando em aminoácidos e outros compostos orgânicos de sacarídeos, proteínas, açúcares, e eles são, então, distribuídos para os heterocistos. Vamos voltar a falar sobre isso depois. O que eu quero mostrar para vocês é que aqui, nessas células vegetativas, no fotossistema 2, ocorre a fotólise da água. Então, e com a consequente liberação do oxigênio. O oxigênio fica, então, excluído do sistema, mas ele não penetra nos heterocistos, porque eles possuem células, paredes espessas, impedindo a entrada de gases. Então, aqui ocorre a evolução do O2, mas ele não consegue contaminar os heterocistos. E aqui nos heterocistos não existe isso, só existe o fotossistema 1, onde não ocorre a evolução do oxigênio. Pelo contrário, aqui ocorre a formação da água a partir do O2, numa rota fotobioquímica bastante complexa. Aqui nós estamos apenas enfatizando que, devido à não ocorrência de oxigênio livre aqui, o sistema nitrogenase, aqui representado neste compartimento, funciona normalmente. Então, esse sistema recebe o N2 e produz amônia e NH4. Então, o nitrogênio atmosférico é reduzido, esse amônio ou amônia entra numa rota enzimática, formando os aminoácidos, que são, então,
transferidos ou distribuídos para as demais células, inclusive todas as células do sistema vão receber esse nitrogênio que foi processado, que foi reduzido aqui a partir do N2 pelo complexo nitrogenase, que só funciona, repetindo, porque o oxigênio não está contaminando, não está comprometendo o funcionamento desta enzima. Voltando a falar sobre os fatores, quer dizer, um outro grupo de fatores, os fatores ambientais, que são também muito importantes para permitir o funcionamento dos sistemas livres. Então, a temperatura se destaca nesse aspecto, porque a enzima nitrogenase é muito sensível às variações da temperatura. Então, a atividade desta enzima é comprometida nessas situações, em limites inferiores a 5 a 10 graus, ou seja, menos de 10 graus, a 10 graus Celsius, a nitrogenase já começa a ter a sua atividade comprometida. Por outro lado, nos limites superiores, acima de 37 a 40 graus Celsius, então a nitrogenase já começa também a ter a sua atividade comprometida, baixando drasticamente à medida que a temperatura aumenta. Na maioria dos casos, os micro-organismos de vida livre que fazem fixação são mesófilos, ou seja, eles ocorrem na faixa mesófila, gostam de temperaturas médias, havendo algumas poucas exceções no mundo das bactérias diazotróficas. Por exemplo, aqui temos duas espécies que funcionam em temperaturas altas, como Metanococcus thermolitotróficos, que fixa N2 numa temperatura de 64 graus, e essa outra, que na verdade é um actinomiceto, Streptomyces thermoautotróficos, fixa N2 a 65 graus. Então, aqui são exemplos de micro-organismos diazotróficos termófilos. E outros fatores ambientais que nós podemos destacar, mas são fatores do solo, ou seja, edáficos, que são muito importantes também para a sobrevivência e a atuação dos diazotróficos de vida livre. Então, temos aqui a presença do fósforo. O fósforo, como nós comentamos em várias situações, vários vídeos do nosso canal e durante todo o semestre, é um elemento muito importante para fornecer energia e formar estruturas de todos os seres vivos. E no caso dos diazotróficos de vida livre, não é diferente. Ele também é muito importante. Então, ele é muito requerido para fazer funcionar todo o metabolismo. E, principalmente, no caso aqui, o sistema nitrogenase, que depende de fósforo como a fonte de energia, o ATP. Também a presença de outros nutrientes inorgânicos, como molibdênio, ferro, cobalto e micronutrientes de modo geral. Lembremos que o complexo nitrogenase tem dois componentes, um que tem o ferro e o outro que tem molibdênio e ferro. Então, esses dois componentes permitem, então, o funcionamento do complexo como um todo, fazendo com que o nitrogênio seja reduzido para a amônia. E o cobalto é também um cofator muito importante para o funcionamento geral da nitrogenase. Outras condições do solo, como acidez, alcalinidade, também tem muitos trabalhos mostrando que são fatores importantes, que os micro-organismos diazotróficos de vida livre podem ser, por exemplo, acidófilos ou basófilos. Então, esse caráter, essa propriedade pH é também muito importante
para a atuação desses micro-organismos. E, finalmente, vamos colocar agora a magnitude, a quantidade. Será que esses micro-organismos de vida livre fixam muito nitrogênio, como os simbióticos? É isso que vamos mostrar agora. Então, aqui nós temos essa tabela com os diversos organismos e associações. São as taxas médias estimadas de fixação biológica do N2 por organismos específicos e associações. Então, aqui na primeira linha, nesse primeiro grupo, temos justamente os micro-organismos de vida livre. Lembremos que nesse grupo temos dois grandes subgrupos. Os autotróficos, aqui representados pelas cianobactérias, e os heterotróficos, que são todos os demais grupos que fazem a fixação, que são os quimiorganotróficos, precisam de compostos orgânicos para a sua atuação. Então temos aqui dois exemplos, o Azotobacter e o Clostridium pasteur. As cianobactérias a gente percebe que são mais eficientes. Uma faixa de 5 a 25 quilos por hectareano de N2 fixado. Isso é considerado uma taxa relativamente razoável, digamos assim. Muito superior em relação aos heterotróficos, como o Azotobacter, que fixa apenas 0,3 quilos por hectareano, e esse outro, que é um anaeróbico, o Clostridium pasteur, 0,1 a 0,5. Então, são quantidades, de modo geral, modestas, principalmente no caso dos heterotróficos. Se nós formos comparar com os demais sistemas, como as associações e todas as simbioses, então, esses organismos de vida livre são realmente menos eficientes. Então, existe uma série de fatores, que nós já discutimos alguns e outras situações, que favorecem, quer dizer, que justificam essa baixa eficiência. Por exemplo, aqui, se a gente for comparar os autotróficos com os heterotróficos, por que eles fixam mais? Justamente por isso, porque eles têm essa capacidade de fazer a fotossíntese. Então, eles são muito mais eficientes, porque já fornecem a energia necessária para a fixação do N2, enquanto que os heterotróficos precisam gastar muita energia processando os compostos orgânicos, além de outros aspectos, como competição com outros organismos do meio, e outros fatores que nós já discutimos nesta aula. Então, isso justifica essa baixa eficiência. É bom enfatizar, contudo, que, embora seja modesta essa fixação por organismos de vida livre, eles são muito importantes do ponto de vista global, na matriz de produção de nitrogênio disponível para os sistemas vivos. E como sugestões de leitura, nós recomendamos esses dois materiais. O livro de Silvia e demais autores sobre os princípios e aplicações da microbiologia do solo, e esse do Moreira e Siqueira, Microbiologia e Bioquímica do Solo. Dois excelentes materiais que podem ser utilizados para entender melhor esse assunto. E com isso nós encerramos este segmento. Lembramos que ainda vamos falar sobre as associações e as diversas simbioses. Por agora era isso. Vejo vocês na próxima oportunidade. Tchau.